Bom, você está pronto para a palavra? Sabe, irmãos, Deus é um Deus tão grande, tão precioso, Ele não se cansa de ser Deus. Ele não se cansa de falar o nosso coração, Ele não se cansa de nos abençoar, Ele não se cansa de ministrar. Deus é tão poderoso que é Ele que diz, é o pão nosso de cada dia. Acho que o único ser no universo que quer que você peça a Ele o pão de cada dia é Deus. A gente espera que alguém que vai nos pedir, nos peça da quinzena ou do mês, para não estar todo dia, né? Mas Deus quer ter relacionamento conosco, e Ele tem como medida do céu o dar, e Deus está interessado nisso. Hoje eu vou ministrar uma palavra, ela é uma coisa que eu ouvi do Rodolfo Abrantes, mas eu sei que vai te abençoar. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, do capítulo 10, eu vi uma parte dessa mensagem dele, gostei tanto. Eu gosto muito do Rodolfo Abrantes, e aliás, eu acho que homem de Deus, mulher de Deus, você percebe pelo jeito de falar. Quando a pessoa abre a boca, você sabe se ela está tendo tempo com Deus, intimidade com Deus. Salta aquela coisa de Deus, não é verdade? Que tem vida. Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim, todos acharam? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dás de que a minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus abençoe, Senhor, a tua palavra, fundamenta a nossa fé. Estabelece, Senhor, o plano e o caráter do Senhor sobre nós. Ministra, Deus querido, nos lugares mais íntimos. Solta a amarra, Senhor. Fala conosco. Vem, doce Espírito, ser o Senhor. Vem ser o regente deste momento. Nós contamos com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, Rodolfo Abrantes estava em um grupo, os Raimundos, um dos líderes ali, e ele estava explodindo em sucesso, muito próspero, e enquanto do lado de fora tudo estava muito bom, do lado de dentro as coisas estavam bem complexas. Uma crise tão grande no casamento, uma crise existencial, prisioneiro das drogas, mas aquele prisioneiro que nem sabe que está preso ao certo, e se eu não me engano, vitimado por um câncer. Eu ouvi o testemunho dele, mas eu acho que foi isso que ele disse. Então ele tem um encontro com Jesus. Ele tem uma experiência com Jesus. E ele faz o que ninguém esperava. Ele abre mão de tudo. Ele abre mão das suas turnês, de tanto recurso que tem para entrar, de compromissos. Ele se expõe à possibilidade de ser multado. E ele perde de imediato, ele ganha uma perseguição e perde de imediato a simpatia daqueles que eram seus amigos, que andaram juntos tanto tempo. E ele vive uma crise muito grande. Então, o Rodolfo falou uma coisa no YouTube, eu achei super interessante. Ele disse que às vezes, depois, encontrando com um ou outro amigo, ele se assentava à mesa, e ele, cheio de alegria de estar com um amigo, conversando, o amigo tomando a sua cerveja, ele tomando uma Coca-Cola, e ele disse que ele estava ali tão de boa, mas de alguma maneira parece que a própria presença dele incomodava o amigo, e que o relacionamento não estava fluindo. Ele não conseguia entender muito, mas ele chegou à conclusão que cada um de nós é um sistema em si mesmo, que nós operamos num sistema, e que nós precisamos de um alinhamento
no sistema. E que às vezes nós estamos juntos, falando de coisas que falávamos antes, com os amigos que tínhamos antes, num relacionamento que a gente tem saudades, mas que não roda mais. Um sistema que não funciona mais. E ele diz que aconteceu isso na casa de Marta. Quando você lê o texto, esta Marta que a Bíblia menciona em João 11, que Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, o Lázaro que Jesus ressuscitou, neste texto parece que Jesus está chegando na casa dela pela primeira vez. Diz a Bíblia que ele chegou na casa de uma certa Marta. O texto menciona como alguém que não era tão conhecida. E a Bíblia diz que Jesus chega na casa dela e Marta era provavelmente a chefe da casa, talvez uma viúva, os irmãos mais novos estavam lá, e ela agitada, servindo, preparando o almoço. Jesus não andava sozinho, ele chegou no mínimo com 12 naquela casa, e agora Marta está trabalhando, servindo. Maria quedou-se aos seus pés, derramou-se, está ouvindo Jesus, parece hipnotizada. E de repente Marta diz: Senhor, eu estou servindo sozinha, manda minha irmã me ajudar. O Senhor pode continuar aí, vai ensinando o povo, mas nós sabemos que a gente tem que te receber bem. E o que o Rodolfo Abrantes disse é que Jesus estava na casa e Marta queria continuar operando no mesmo sistema de antes. Ela não percebeu que a presença do Rei dos Reis, do Rei do Universo, altera o sistema. E vez por outra nós estamos vivendo com Jesus, convivendo com Jesus, mas ainda estamos querendo operar no sistema antigo. Ainda queremos ser conduzidos por nossa rotina, dirigidos por nossas prioridades, regidos por nossos valores, governados por nossos temperamentos. E às vezes dentro de nós, no afã de agradar a Deus, nós estamos vigiando cada detalhe, tentando controlar, e perdemos ambientes que não poderíamos perder. Na presença do próprio Jesus, podemos estar perdendo tanto de Deus. Ela diz: Senhor, eu estou servindo sozinho. E a resposta de Jesus: Marta, Marta, por que andas cansada, afadigada? Você já imaginou o que é encontrar-se com Jesus? E como resultado desse encontro, como resultado deste relacionamento, como resultado de ter o Senhor na sua casa, estresse, cansaço, fadiga, ansiedade, talvez com uma boa motivação, mas Jesus disse: uma coisa só é importante. Às vezes nos perdemos do que é importante, nos abraçamos do que é urgente, e vivemos a vida correndo atrás de coisas urgentes, de coisas que estão gritando ao nosso redor, e nos perdemos do que de fato é importante. Porque a maioria das coisas que nós fazemos tem um fim em si mesmo, vão ficar por aqui, mas tem coisas que elas saltam para a eternidade. A palavra do Senhor nos diz que Marta estava distraída com muitos afazeres. O trabalho do diabo é nos manter distraídos, ocupados com outras coisas, vigiando o culto, e vigiando as coisas, e vigiando, e cuidando, e fazendo. Tudo isso é importante ser feito, mas para Maria, uma hora nós vamos fazer um miojo aí, mas agora o que eu quero é Deus, quero a presença dEle. Eu sou pastor há 30 anos, comemoramos esses dias, e nesses 30 anos parece que a igreja e todo ser humano vive o dilema do seu propósito, do que eu devo fazer, e todos nós estamos correndo atrás de um livrinho de normas e regras. Por isso nós gostamos de religião, porque Adão foi atraído pelo saber o bem e o mal.
por fazer o certo e o errado. E nós vivemos correndo atrás de, me dê algumas normas de conduta, me entregue uma legislação, um regulamento. E Deus nos chamando para a vida, árvore da vida, relacionamento. Deus nos chamando para relacionamento. E a nossa pergunta é: o que eu devo fazer? E a resposta é: mais importante do que eu faço é o quanto eu discerno. O quanto eu discerno. O que fazer tem a ver com aonde eu estou. Porque se eu estou na presença do Rei, a Bíblia diz: não te apresses em sair da presença do Rei. Perguntaram a Jesus o que devemos fazer para executar as obras de Deus. Ele disse: a obra de Deus é que creio no Filho de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas como consequência da nossa fé, mas nós não podemos fazer nada em substituição à nossa fé. Nós podemos fazer muitas coisas em consequência da nossa entrega e paixão por Jesus, mas não podemos fazer nada que substitua o nosso relacionamento com Jesus. Quando eu estava no seminário, nós estudávamos sobre pecado, e existem algumas definições de pecado. Pecado é um estado mau da alma, mas tem uma definição que eu gostava muito, que dizia que pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E se eu me converti e continuo operando num sistema de uma vida antiga, se eu me converti e continuo operando no que eu era antes, eu estou errando o alvo. A coisa mais importante na vida é discernir. Jesus chega em Jerusalém e ele está se anunciando, e anunciando o Evangelho, anunciando o reino. As pessoas estão tão perdidas, e ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora sobre a cidade. Diz: ah, Jerusalém, se tu conheceres de que a tua paz depende. E ele começa a descrever os horrores que viriam sobre Jerusalém. Horrores que se cumpriram em 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito devastou Jerusalém. E ele diz: por que você não discerniu o tempo da sua visitação? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus passou por Jerusalém sem ser reconhecido, e o não reconhecimento definiu o futuro. Mas onde ele foi conhecido, reconhecido, o futuro também foi redirecionado. É a capacidade de reconhecer o Senhor, é a capacidade de viver nele, que faz toda a diferença. Nossa maior prioridade depois de nos convertermos é conexão com Deus. E o trabalho do diabo é distraí-lo. É levar você a voltar ao sistema de ontem, à história de ontem. E ele quer transformar você em apenas um religioso, que ainda não entendeu o privilégio da comunhão. Uma mente aflita deseja o controle de todas as coisas. Uma mente aflita, uma pessoa ansiosa: eu quero controlar, eu quero governar. Meu Deus, Você já foi à casa de alguém que está conversando com você, mas os olhos dele não param em você, sempre vigiando o que está acontecendo na casa, sempre olhando o que os meninos estão fazendo. Às vezes já desenvolveu na personalidade uma tendência ao controle, querendo saber de tudo, alcançar tudo, tocar em tudo, porque não consegue desfrutar. A minha mãe dizia que o que não tem remédio, remediado está. Parece que nós viemos para a terra já com as soluções prescritas. Está escrito na Bíblia que Deus não nos dá luta além do que nós podemos suportar. Antes, com a luta, Deus nos dá
Pode falar um pouquinho mais alto. O escape. Antes, com a luta, Deus nos dá a resposta, a vitória, o escape. Antes, com a luta já vem com a resposta do bojo. Sua dor já veio com milagre. Sua luta já veio com consolador. Na sua história está escrito vitória no final. E a grande realidade, meu querido irmão, é que tem gente que está sofrendo tanto por problemas que nem existem, por medos que nem são reais, quando na verdade a gente podia lembrar que uma coisa só é importante. E quando a gente entra na presença dEle, não apenas a gente cumpre um propósito, agora, não apenas nós temos o privilégio de entrar na presença dEle e desfrutar, mas de entrar na presença dEle e receber mudanças. Porque muitos dos nossos problemas estão dentro de nós, a vida acontece de verdade do lado de dentro. Muitos dos nossos problemas têm a ver conosco. Sabe quais eram as crises de Marta? Ansiosa, afadigada, distraída. Não há nenhum problema concreto. Jesus disse: não estou nem preocupado com o almoço. Se agradou da atitude de Maria. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, você ressuscitou com Cristo, irmão. Você nem é desse mundo, irmão. Você sofre com coisa aqui, mas a Bíblia diz que você já ressuscitou. A sua história está tão longe do que você imagina. Deus já está no seu amanhã. Deus já está lustrando as suas medalhas. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não opere mais nesse sistema, opere sistema céu. Busque as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uau! Meu Deus! Morto não preocupa. Você enterra um cruzeirense com a camisa do Atlético, ele não reclama. Você enterra um atleticano com a camisa do Cruzeiro, e às vezes ainda chega alguém e fala: olha como ele morreu feliz, está com uma expressão boa. Morto não reclama. Então, renda-se à presença, opere no modo céu, viva como um sistema que discerne e honra a pessoa e a presença de Deus. Daniel viveu assim. Daniel estava tão em Deus que ele estava preso lá em Babilônia 70 anos, Jerusalém estava destruído, estava tudo em ruínas, mas a janela estava aberta para Jerusalém, e ele orou 70 anos com a janela aberta para as ruínas, porque a Bíblia diz que se alguém orasse voltado para o templo que tinha sido derrubado, que Deus ia ouvir. Daniel, ele sabia que a presença era importante, ele se rendeu. Eu quero estar na presença. Você sabe, irmãos, que outra coisa que o Rodolfo Abrantes falou que eu gostei muito, foi que ele disse que quando Isaías disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí o Senhor, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Então veio um anjo, um querubim, pegou uma brasa com um tenaz e tocou nos lábios dele. Tirado foi a sua iniquidade. E aí ele ouviu uma voz lá do céu que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Rodolfo Abrantes diz que quando ele diz eis-me aqui, estava para além de dizer eu me disponho. Além de ser a realidade eu estou disposto, também era eu discernir no ambiente onde eu estou. Ele já não estava mais só no ambiente da terra, porque o querubim já estava tocando nele, porque a visão já tinha abraçado a terra. Ele discerniu. É o discernimento que faz a diferença.
É no discernimento que você trafega. É o discernimento que molda a sua realidade. Renda-se a presenças. Segundo, desfrute a presença. Desfrute a presença. Como é que você desfruta a presença de Deus? A moeda da honra é o tempo. Não dá para desfrutar Deus sem desprender tempo. Não despreze a oportunidade de estar longo tempo com Ele. Se você não tem tempo para Deus, você está fazendo alguma coisa que Deus não lhe mandou fazer. Porque Deus jamais faria uma agenda onde Ele fosse desnecessário. Se você não tem tempo para Deus, tem alguma coisa errada com a sua agenda. Não adianta dizer eu amo a Deus se eu não tenho tempo para Ele. Honre ao Senhor, desfrute a sua presença. Terceiro, corresponda à presença. Corresponda. Não apenas faça o que eu faço, mas faça também com intensidade. Porque o Senhor diz, é melhor o quente ou frio do que o morno vai ser vomitado. Ninguém aguenta conviver com mornidão, nem casamento. Mulher não aguenta um casamento morno. Ah, amor, do jeito que você quiser. Ah, não estou nem aí. Vai, de qualquer jeito. A mulher diz, meu Deus, morreu. Acabou. Esposa que não está nem aí, que não sonha os seus sonhos, que não se importa, que não convive. Gente que dorme na mesma cama em mundos completamente diferentes. Casamento morno, ninguém tolera. Casamento tem que ter beijo na boca. Fala, Jeová. Fala, Jeová. Mas vida com Deus tem que ter mais intensidade ainda. Vida com Deus é lugar de experimentar aquela paixão que ninguém segura. Eu tenho dó do crente que se tornou tão velho que já não se emociona com as coisas de Deus. Eu tenho dó do cristão que não tem mais lágrimas, que secou, que vem para o culto e volta do culto, e a única coisa que ele faz é dizer que a mensagem foi boa, foi ruim, que gosta do louvor, que não gosta do louvor. Onde estão as nossas lágrimas de adoração? Porque a gente se converte, a maioria das vezes assim. Aí eu comecei a chorar, não sabia porquê, mas estou chorando. É porque a presença dele desata as fontes. E a gente tem que continuar dizendo, Deus, eu quero chorar na tua presença. Motive o seu coração, empurre o seu coração em direção a Deus. E para encerrar essa parte, seja dirigido pelo Espírito Santo. Meu irmão, eu vou contar uma história que eu já contei aqui, eu acho que é uma das histórias que eu mais gosto. Eu estava em Fortaleza, eu vi essa história de uma moça que hoje é uma pastora, e ela disse, alguns já ouviram a história, me perdoe, ela disse que ela se converteu, e aí então ela pegou o dinheiro que ela foi para a faculdade, e os pais dela deram para ela um dinheiro, que era dinheiro para ela pagar a passagem. E ela pegou o dinheiro e deu de oferta. E os pais ficaram muito bala. Disseram, você vai a pé para a faculdade, nós não vamos te dar outro. Ela disse, não, vou a pé. Foi para a faculdade, e lá na faculdade, a professora falou, gente, eu moro para o lado de tal lugar assim, assim. Se tiver alguém que precise de carona, eu posso ceder uma carona. Aí a moça foi lá e disse, olha, sou eu, estou precisando de carona. E ela disse que aquele semestre inteiro a professora levou, ela tem casa, foi muito bom. E no outro semestre ela continuou ofertando o único dinheiro que ela tinha, que era o dinheiro de pagar a passagem. E ela disse que quando terminou aquele semestre, ela foi para uma outra sala e não estava mais junto com a professora foi lá na sala. Fulana, olha, eu continuo podendo te dar carona, então depois eu te espero, nós vamos juntas. Ela disse que ela entrou no carro um dia com a professora, e a professora estava dirigindo assim devagarzinho, atrás daqueles carros grandes na BR, e ela foi ficando irritada. Meu Deus, que mulher mole, pelo amor de Deus, misericórdia, meu Deus, que mulher mole, que raiva que eu estou ficando nessa mulher, vontade de dar um chute nela. E ela disse que a raiva foi aumentando, e a mulher, sabe essas mulheres que dirigem assim, pertinho do volante assim?
alegrinha. A mulher estava alegrinha, felizinha, devagarzinho, passava aqueles caminhões do lado, às vezes alguém buzinava, e ela foi ficando irritada. E aí ela chegou em casa, estava tão irritada, ela desceu, e acho que até bateu a porta um pouquinho mais forte, e ela vai entrando em casa, a tia dela falou: fulana, ela disse: não conversa comigo, eu preciso orar. Ela entrou para o quarto com tanta raiva, falou: Deus, o que está acontecendo comigo? Essa mulher está me dando carona, Senhor, desde o semestre passado. Ela me trata bem, Senhor. Mas eu estou com tanta raiva, Senhor, que mulher mole, que mulher lerda, Senhor. Eu estou com tanta raiva que eu tinha vontade de voar nela, Senhor. Por que eu estou sentindo isso? E aí o Espírito Santo falou com ela: é assim que você me trata também. Ela disse tantas vezes: eu sou carona na sua história. Tantas vezes você faz do seu jeito, tantas vezes você não me ouve, tantas vezes você vai do jeito que você quer e para onde você quer. Ela começou a chorar, disse: Senhor, me perdoa, me perdoa. Há um livro escrito, Ao Deus Esquecido, fala do Espírito Santo. Jesus entrou na casa de Marta e não foi reconhecido. O Espírito Santo entra com você no carro. O Espírito Santo vai com você para o trabalho. O Espírito Santo está com você. E às vezes você não fala com Ele, não se importa, não ouve, não se deixa dirigir. Deus escolheu conduzir a sua igreja pelo Espírito Santo. Vou ler para você aqui Romanos 14. Romanos 14, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, ou comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. É Ele que fala conosco. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, olha, quantos aqui têm certeza que são filhos de Deus? Certeza. O Espírito Santo comunica com o seu espírito, não é? Mas olha o que o texto diz aqui no versículo 14, voltando um pouco em cima. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se Ele testifica no seu espírito que você é salvo, se Ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus, se você está plenamente convicto disso, você precisa também estar plenamente convicto que você vai ser guiado por Ele. Cada detalhe, que Ele vai estar com você, que Ele vai te dirigir, que você vai operar no sistema céu, porque você o conhece. Agora, nós estamos chegando ao final. João capítulo 12, versículo 1 a 7. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do perfume. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros, não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Depois Jesus: deixai, para o dia da minha sepultura guardou isso. Agora Jesus volta na casa de Marta, e já não é mais uma certa mulher, é a Marta que em João 11, Jesus está amando, ama Marta, ama Maria, ama Lázaro, ressuscita Lázaro. Quando ele chega lá, sabe o que ele encontra? A mesma ordem, Lázaro sentado à mesa, e Marta no mesmo lugar. Marta servia,
Às vezes a gente ouve uma mensagem, vai para casa para viver a mesma vida, para voltar para o mesmo sistema. A gente diz, nossa, que legal a mensagem, e volta para a mesma gaiola, para a mesma história. E a Bíblia diz que Jesus volta. E a palavra do Senhor diz que Marta estava no mesmo lugar. Mas Maria evoluiu. A Maria que se quedava, que adorava, não se contém. Ela pega o perfume precioso, ela pega o vaso, ela quebra o vaso, ela derrama as lágrimas, ela recebe as críticas, ela está muda, só adorando, adorando, ela não quer saber de quem está criticando. Se você é um adorador, você vai continuar crescendo. Se você escolheu a melhor parte, você vai continuar avançando. Maria continua crescendo, tão apaixonada. E se você ler isso no outro evangelho, está escrito que Jesus falou assim, o que ela fez aqui vai ser pregado em todos os lugares onde o evangelho for anunciado. Mas você sabe que a história de Maria não acaba aqui? No último capítulo, no penúltimo capítulo de João, capítulo 20, Jesus morreu, foi crucificado. Maria vai para ungir o corpo morto. Judas estava criticando de investir no Jesus vivo. E Maria está disposta a investir no corpo morto. E quando ela chega, a pedra foi removida. Ela entra, está vazio. Ela corre para os discípulos e diz, Jesus não está lá. E então os discípulos vão para lá e conferem, não está. E aí então, aqui no versículo 10, diz assim, tornaram, pois, os discípulos para casa. Os discípulos ficaram ali, ele não está aqui, não está. Foram para casa. Mas Maria não tinha para onde ir. Maria não tinha o que fazer. Ela fica ali desesperada. O túmulo vazio, mas não é o suficiente. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, olhou lá dentro. Viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira, outra aos pés. Disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. A Maria está lá desesperada, todo mundo foi para casa, mas ela não tem para onde ir. Ela olha dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos, e nem impressionada fica. Por que você está chorando? Ela diz, levaram o meu Senhor. Quando nada te impressionar, quando nenhum amor for mais importante, quando você entender a graça de quem aprendeu a viver aos pés dele, quando não fizer mais diferença se você está tendo uma visão de anjos, porque você o conheceu, você já conhece a boa parte, você já conhece. A Bíblia diz que ela não ficou nem um pouco impressionada. Olha para dentro e diz, eles levaram o meu Senhor. Depois disso ela olha para fora, ela ainda está procurando. Maria não está inebriada com a visão, não está impressionada com os anjos. A única coisa que importa para ela é encontrar-se com Jesus. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era um jardineiro, porque Adão era jardineiro, Deus é o agricultor. E ela cuidando que era um jardineiro, disse, Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso. Essa mulher não se contentou com nada, além de estar com ele outra vez. Talvez desde aquele dia, ela sonhou em ir para o céu. Talvez desde aquele dia ela disse: Senhor, eu quero tanto amar as pessoas, ganhar pessoas para o Senhor. Mas meu sonho é parar de novo aos teus pés. Meu sonho, Senhor, é estar de novo com o Senhor. Aquela mulher tinha um coração tão apaixonado, tão apaixonado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus também te deu esse coração. O que rouba esse coração de nós são as coisas que nos distraem, nos inquietam. Deus não te quer operando num tanto de norma e regra. Deus te quer apaixonado. Deus te quer apaixonado, dizendo: é o Senhor, é tudo ou nada. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Eu quero estar com o Senhor.